Este é um trabalho voluntário, sem fins lucrativos, que oferece livros gravados em MP3 para aqueles que não têm condições de ler livros impressos. Para ouvir este e outros livros gratuitamente na íntegra, acesse nosso canal e leia as instruções na aba Sobre. Este livro foi gravado para o uso exclusivo da pessoa com deficiência visual, não podendo ser comercializado de acordo com a Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998. Nosso próximo tópico é a união do céu e da terra, que é, em certa medida, o desenrolar natural das disciplinas abordadas nos últimos 3 capítulos. Ao mesmo tempo, a união do céu e da terra tem a sua lógica própria que pode ser aplicada à nossa jornada como um todo. Nesse caso, o céu é o nosso estado de espírito e a terra é o nosso corpo físico e o ambiente ao redor. Quando a mente e o corpo se unem de modo apropriado, o sentido de união do céu e da terra está presente. Isso resulta da prática da meditação sentada antes de tudo. Temos que nos sentar e desacelerar. A disciplina da meditação é um treinamento do corpo e da mente. Na disciplina da meditação, mantemos ao mesmo tempo uma postura ereta constante, característica do corpo, e um modo de lidar com maior profundidade de espaço ou experimentar uma ampla abertura, o que é trabalhar com a nossa mente. Quando você medita, sua postura é muito importante. O que costumamos chamar de postura relaxada, na verdade, está mais para a curvada. Na prática da meditação, sua postura não deve ser rígida, mas precisa ser ereta. Você deve sentir sua coluna reta. Por outro lado, você não quer ser tão rígido que pareça sem vida, como uma estátua de cera. Seus ombros devem estar naturais. Observe seu corpo antes de começar a prática. Ao sentar-se, primeiro verifique a coluna, da cintura aos ombros. Depois, observe os ombros propriamente e, por fim, o pescoço. O lugar em que você se senta deve ser firme e sua postura deve ser ereta e definida, mas ainda assim relaxada. A analogia tradicional é de que a sua postura deve ser como a de um rei ou uma rainha sentados no trono. Nesse caso, é claro, estamos falando de um monarca iluminado, um monarca de Shambhala, e não de algum antigo monarca sentado no trono com a cabeça pesada por causa da coroa. Esse tipo comum de monarca se sente desconfortável e deseja que os eventos do dia terminem o mais rápido possível. Em contraste, o monarca de Shambhala se sente muito feliz por estar ali. Quando mente e corpo estão sincronizados em sua vida e em sua prática, o risco de algum tipo de neurose se desenvolver é mínimo. A base da neurose, ou mesmo dor e desconforto físicos, é a não união da mente e do corpo. Às vezes, a mente está a quilômetros de distância e o corpo está aqui, ou o corpo está a quilômetros de distância e a mente está lá. O mais importante na prática é aprender a ser um ser humano decente, o que chamamos de guerreiro. Quando mente e corpo estão unidos, você está unindo o céu e a terra, e então pode ser um guerreiro autêntico. Essa espécie de harmonia traz a coragem. No entanto, essa coragem também terá relances de medo, incerteza e confusão. A coragem surge do medo. A lógica é bem simples. Você pode perguntar, por exemplo, por que alguém toma banho. Você toma banho porque se sente sujo. Não fica inspirado para tomar banho apenas por ter roupas limpas no armário. Podemos dizer que a bondade fundamental é como as roupas limpas em seu guarda-roupa. É ótimo saber que elas estão lá, mas não é sempre motivação suficiente para fazer com que você tome banho. A sujeira é o que realmente faz
com que você tenha vontade de se lavar. Da mesma forma, a coragem surge do medo. Ser destemido é, antes de mais nada, muito simplesmente, ter menos medo ou experimentar a supressão do medo. Quando, como guerreiros, experimentamos a dúvida e o medo, ao provocar tanto nossa mente quanto nosso corpo para que se unam, uma boa dose de coragem surge em nosso estado de espírito e se reflete também em nosso corpo. Então, podemos apreciar a bondade fundamental que possuímos. O primeiro estágio da coragem contém um sentimento de alegria e relaxamento ou bem-estar. Da sensação boa de simplesmente ser você mesmo, surge uma espécie de elevação que não é, por demais, solene nem religiosa. É uma alegria estar tão bem de saúde, uma alegria de ter uma postura tão boa, uma alegria sentir-se vivo, sentir-se presente. Você aprecia as cores e o clima, aprecia cheiros e sons, começa a usar seus olhos, ouvidos, nariz e língua para explorar o mundo. Você nunca tinha visto antes um vermelho tão incrível e profundo. Pela primeira vez, você vê um azul tão belo e repousante. Pela primeira vez, vê um amarelo tão delicado e acolhedor. Você vê um verde tão refrescante, natural e úmido, um branco tão puro e limpo, como se você estivesse abrindo a boca e expirando ao mesmo tempo. Pela primeira vez, vê um negro tão maravilhoso, é tão verdadeiro que você quase pode dormir em cima dele. Tem um brilho que traz à sua mente o pelo de um cavalo negro. Podemos ampliar isso para incluir o resto de nossas percepções sensíveis: som, cheiro, gosto e tato. Em tudo há um sentido de apreciação. Como o mundo é maravilhoso, como o mundo é belo, como o mundo é exótico e fabuloso. Você talvez ache que já conhece o mundo, mas se olhar de novo, vai perceber a tremenda beleza e sutileza que existem na percepção. Você começa a se sentir quase como se tivesse nascido de novo, ou nascido de verdade pela primeira vez. Tal é o prazer e a apreciação. A virtude ou decência do guerreiro vem desse sentido básico de bem-estar, livre de quaisquer preocupações neuróticas ou habituais. Decência aqui tem um sentido de alegria, a alegria de viver, a alegria de estar vivo. Assim, a coragem é mais do que apenas superar o medo. Além disso, quando falamos de coragem, estamos descrevendo um estado de ser positivo, pleno de prazer e alegria, com olhos que brilham e boa postura. Esse estado de ser não depende de nenhuma circunstância externa. Se você não tem condições de pagar a conta de luz, talvez fique sem água quente em sua casa. O prédio em que você mora talvez não seja indevassável. Se você não tem abastecimento de água, talvez precise usar um banheiro fora de casa. Milhões de pessoas no mundo vivem assim. Se você consegue manter uma boa postura, com cabeça e ombros erguidos, então, independentemente de sua condição de vida, terá uma sensação de alegria. Não é um tipo qualquer de alegria barata, é uma dignidade individual. Essa vivência de alegria e sanidade incondicional é a virtude básica que advém de ser o que somos, nesse exato momento. Você tem que experimentar essa sanidade e esse bem-estar naturais pessoalmente. Ao praticar a meditação, essa experiência se inicia. Então, quando você deixa a sala de meditação e sai e se relaciona com o restante da realidade, descobre que espécie de alegria é necessária e qual é dispensável. Experimentar a alegria pode ser algo momentâneo ou pode durar muito tempo. De qualquer forma, essa alegria é uma revelação. Você não é mais tímido ao olhar o mundo. Você descobre que a alegria da condição do guerreiro é sempre necessária. No meio da alegria, a memória do medo pode surgir novamente. No entanto,
você é capaz de controlar esse estado temeroso da mente, não importa de onde tenha vindo. Assim, o segundo estágio da coragem é ser capaz de conectar-se com a própria mente ou controlá-la de modo apropriado. A partir daí, o último estágio da coragem é que você é capaz de levar sua mente em qualquer direção que queira, para qualquer área que queira explorar e perceber. Esta é mais uma edição do canal Livros Falados Voz Humana. Que o bem, o bom e o belo se multipliquem em benefício das criaturas.